Imagine disputar sua primeira Copa do Mundo e sair dela como o novo rei do futebol. Em 2026, uma geração de talentos vai pisar no maior palco do esporte pela primeira vez. Alguns deles já são estrelas. Outros ainda estão escondidos dos holofotes. Mas um desses jogadores pode terminar a Copa como o nome mais falado do planeta. E o último da lista talvez seja o mais perigoso de todos. Enquanto Messi e Cristiano Ronaldo se aproximam do fim de suas carreiras internacionais, uma nova geração está pronta para assumir o controle do futebol mundial. Alguns desses jogadores já encantam milhões de torcedores. Outros ainda são apostas para o futuro. Mas todos têm algo em comum. 2026 será sua primeira Copa do Mundo. E qualquer um deles pode mudar completamente o rumo do torneio. Michael Olise. Quando pensamos na França, os primeiros nomes que vêm à mente são Mbappé e Dembélé. Mas existe um jogador que pode surpreender o mundo em 2026. Michael Olise. Canhoto, criativo e extremamente inteligente, Olise possui uma característica rara no futebol moderno. Ele não precisa de muito espaço para criar perigo. Enquanto muitos jogadores precisam da jogada perfeita, Olise consegue encontrar soluções onde ninguém mais vê. Seus passes quebram linhas. Seus dribles desmontam defesas. E sua visão de jogo faz com que seus companheiros pareçam sempre estar na posição certa. O mais impressionante é que ele ainda está evoluindo. Muitos especialistas acreditam que a Copa de 2026 pode ser o torneio que o apresentará definitivamente ao mundo. Porque quando todos estiverem olhando para Mbappé, Olise pode ser quem realmente decidirá os jogos. Florian Wirtz. A Alemanha passou anos tentando encontrar o sucessor de seus grandes maestros. E talvez tenha encontrado em Florian Wirtz. Wirtz é o tipo de jogador que faz o futebol parecer simples. Ele não depende apenas de velocidade ou força física. Sua maior arma é a inteligência. Enquanto outros enxergam uma opção de passe, ele já visualizou 3. Enquanto a defesa tenta se reorganizar, ele já encontrou espaço. Isso faz dele um dos jogadores mais difíceis de marcar da nova geração. Muitos acreditam que ele será o cérebro da Alemanha em 2026. E se a seleção alemã voltar a brigar pelo título, Florian Wirtz provavelmente será um dos principais responsáveis. A questão é: será que ele está pronto para carregar o peso de uma nação inteira? Endrick. Poucos jogadores chegam à Copa cercados por tanta expectativa quanto Endrick. Desde criança, ele foi tratado como um fenômeno. Vídeos de seus gols viralizavam antes mesmo de ele se tornar profissional. Mas junto com o talento veio algo ainda maior. A pressão. Pressão para ser o próximo grande camisa 9. Pressão para liderar o Brasil. Pressão para ajudar a trazer o tão sonhado Hexa. Mas existe um detalhe que diferencia Endrick de muitos jovens jogadores. Ele não parece fugir da responsabilidade. Pelo contrário, ele parece gostar dela. Sua explosão física, finalização e personalidade fazem dele uma arma perigosa para qualquer defesa. E se o Brasil quiser levantar a taça em 2026, existe uma boa chance de que Endrick tenha um papel decisivo nessa história. Ali Haaland. Pode parecer estranho dizer isso, mas uma das maiores máquinas de gols do futebol moderno nunca disputou uma Copa do Mundo. Erling Haaland chega em 2026 com algo a provar. Todos sabem que ele consegue marcar gols. Mas agora ele terá a oportunidade de fazer isso no maior palco do planeta. Com quase 2 metros de altura, força impressionante e velocidade absurda para seu tamanho, Haaland é um pesadelo para qualquer defensor. Basta um cruzamento, um erro, um segundo de distração, e ele pune. A pergunta que muitos fazem não é se Haaland vai marcar. A pergunta é quantos gols ele será capaz de fazer. Porque se a Noruega avançar nas fases decisivas, ele pode se transformar em uma das maiores histórias da Copa. Nico Paz. Talvez este seja o nome menos conhecido da lista, mas também pode ser o mais surpreendente. Nico Paz é o tipo de jogador que adora criar o inesperado. Seu controle de bola, criatividade e capacidade de encontrar espaços fazem dele uma joia extremamente valiosa. Enquanto muitos torcedores ainda não conhecem seu potencial, vários analistas já apontam Nico como um dos jogadores que podem explodir nos próximos anos. E a Copa do Mundo costuma ser o palco perfeito para isso. Foi assim com vários craques do passado. Jogadores desconhecidos que, em poucas semanas, se tornaram estrelas globais. Será que Nico Paz será o próximo? Lamine Yamal. E chegamos ao jogador mais aguardado desta lista. Lamine Yamal. Talvez o maior fenômeno da nova geração. Aos 18 anos, ele já faz coisas que muitos profissionais experientes jamais conseguiram fazer. Dribla sem medo. Decide partidas importantes. E joga como se a pressão simplesmente não existisse. Mas o que mais impressiona não é o talento. É a naturalidade. Yamal não parece estar jogando contra os melhores do mundo. Ele parece estar se divertindo.
E talvez seja exatamente isso que o torna tão especial. Muitos especialistas acreditam que ele pode sair da Copa de 2026 como um dos melhores jogadores do planeta. Outros acreditam que ele pode ser o próximo rosto do futebol mundial. Mas existe uma pergunta que ainda ninguém consegue responder. Qual é o verdadeiro limite de Lamine Yamal? Esses são os 6 estreantes que podem mudar completamente a Copa de 2026. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse apostar em apenas um deles para explodir no torneio, quem seria? Michael Olise, Florian Wirtz, Endrick, Haaland, Nico Paz ou Lamine Yamal? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler todas as respostas. E se você gosta de futebol, Copa do Mundo e das histórias que estão moldando a próxima geração de craques, se inscreva no Arquigol porque a corrida rumo a 2026 está apenas começando.